Concurso público movimenta a Câmara de Itapema. Comissão de Constituição e Justiça faz balanço das atividades. Policiais militares recebem homenagem do Legislativo. Vereador suplente faz balanço do mandato e projetos aprovados mudam as regras do habite-se em Itapema. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara. E olha, gente, o vereador Cleverson Tanaka, ele que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, fez um balanço das atividades da comissão ao longo do ano de 2020. Vereador Tanaka, fim de ano chegando, um ano importante que está mudando a legislatura. Eu gostaria de saber como é que estão os projetos de lei da Comissão de Justiça, como é que está o andamento agora nesse fim de ano? Gabriela, um ano diferente, né? Atípico por conta da pandemia, nós tivemos um recesso enorme por conta disso e os projetos de leis, eles não pararam, pelo contrário, houve um aumento muito grande. Vários projetos aportaram, principalmente no segundo semestre. Hoje nós temos vários projetos ainda que estão em andamento, projetos que inclusive nessa última sessão a gente conseguiu aí pelo menos dar um andamento maior ainda. O que acontece? Os projetos que têm os pareceres, que não têm pareceres ainda, automaticamente eles são arquivados. Os que têm, uma das opções seriam passar para a próxima legislatura. Se o vereador que é autor daquele projeto ele se reelegeu, ele pode sim pedir o desarquivamento do anterior ou então dar sequência então na próxima legislatura. E vão ficar muitos projetos para o ano que vem? Nós queremos zerar, o nosso trabalho aí, né, nos últimos, e aqui eu chamo a atenção inclusive dos próximos legisladores aí, ou dos próximos vereadores, né, que atentem aos projetos de lei, que sejam projetos de leis bem estudados. Nós tivemos, infelizmente, vários projetos de leis nesse último semestre, projetos sem sentido, inconstitucionais, projetos realmente que nos fizeram trabalhar mais ainda, é o nosso ofício, é claro, mas inconsistentes. Por isso, a demora também. Mas nós queremos zerar, viu, Gabi? Exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, sobre esses projetos muito parecidos com outras leis que já existem. E mais, projetos de lei que já têm aprovados, tem lei em vigor, inclusive no Estado. Então, não há necessidade. Então, é isso que a gente chama a atenção. Foi esses 4 anos que nós fizemos, né? Porque não é só, eu quero projetar esse pensamento através de uma lei, ou seja, um projeto de lei que se torna lei, mas eu preciso saber se é inconstitucional, se ele é cabível e se já existe uma lei nesse sentido. E a Câmara de Vereadores promoveu mais um concurso público no último final de semana. E o que chamou a atenção da comissão organizadora foi o alto índice de abstenções. No último domingo, dia 22 de novembro, a Câmara de Vereadores de Itapema realizou o concurso público da instituição. A prova deveria ter acontecido no mês de agosto, mas por conta da pandemia foi transferida para novembro. Foram 4.533 inscritos interessados nas vagas do Legislativo. Porém, no dia da prova, apenas 2.228 pessoas compareceram. O concurso teve uma taxa de ausência alta, 48,2%. As vagas disputadas eram para advogado, analista legislativo, assistente administrativo, contador, motorista e recepcionista. Para essa candidata, a prova estava difícil. Então, eu achei a prova bem difícil. As perguntas estavam, para mim, pelo menos, bem difícil. Mas a gente tenta, né? Importante lembrar que todos os cuidados com a higiene e segurança dos candidatos foram tomados. Eu achei muito organizado, as cadeiras e as mesas bem distantes uma da outra, verificaram a temperatura de todos os alunos, no caso, de todos os participantes, estava bem tranquilo. O valor arrecadado com as inscrições serão doados para a Prefeitura. Bom, o valor arrecadado com o concurso foi em torno mais ou menos de R$400 mil. Esse dinheiro ele não pode entrar nos cofres da Câmara, né, que a Câmara não pode ter receita, ela entra para o município de Itapema e o Poder Executivo pode tanto repassar para a Câmara, que já adiantamos que não vai ser feito, vai ser aplicado pelo próprio Executivo em obras que achar necessário ou no próprio combate ao Covid. E quanto foi gasto para realizar esse concurso? O concurso ele foi, depois do processo licitatório,
teve um valor de R$ 12.900, esse é o gasto com o concurso. Nós alugamos aqui o espaço da Uniavantes para poder comportar todo mundo de forma mais segura, também foi pago pela Câmara. E a parte de higienização e coisas também foi nós que adquirimos com a ajuda da saúde, que forneceu todo o equipamento para fazer a medição de temperatura. E a gente sempre fala aqui no Jornal da Câmara da importância do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é aquela instituição que ajuda as pessoas que estão com depressão e contribui para evitar os suicídios. Mas, quando a orientação não é possível, entram em ação os anjos, as pessoas que conseguem evitar que essas pessoas tirem a própria vida. É o caso de 2 policiais militares que receberam homenagem do Legislativo. É difícil imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa que tenta tirar a própria vida. Podemos supor que o desespero toma conta da situação e a mente não encontra outra saída. No último dia do mês de outubro, uma mulher, mãe de 5 filhos, tentou tirar a vida em uma das passarelas da BR-101 em Itapema. Mas com a ajuda de 2 policiais militares, a história dessa mulher, que estava prestes a chegar ao fim, teve outro desfecho. Ao serem informados da ocorrência, os soldados Fernando Poleto e Ismael da Silva chegaram no local com cautela, conversaram com a mulher por quase 2 horas e conseguiram convencê-la a desistir de tirar a sua vida. A guarnição chegou, a gente visualizou ela no meio da passarela, ela estava com metade do corpo para fora já da passarela, né? A guarnição se aproximou de forma cautelosa, a fim de que ela não visse a guarnição e se jogasse realmente. Nós conseguimos nos aproximar, ela deixou a aproximação, então nós dialogamos com ela e depois de um certo tempo, quase 2 horas de conversa e diálogo, nós conseguimos fazer com que ela não se jogasse, né? Então, de uma forma segura, nós conduzimos ela até a residência e deixamos ela com os familiares. É uma das sensações mais inexplicáveis que eu já tive na carreira policial militar. Foi um momento difícil, a gente viu o quanto ela estava abalada naquele momento e viu o quanto que era importante chegar cautelosamente, conversar com calma e no momento que ela desistiu, realmente chegou a gente sentir uma sensação diferente. Por toda a dedicação nessa ocorrência, a Câmara de Vereadores, através do pedido do vereador Fafá, homenageou os 2 soldados com a moção de reconhecimento. A Polícia Militar sempre é bem reconhecida em todas as atividades policiais militares e ainda mais na cidade de Itapema. A Polícia Militar tem um trabalho diferenciado para a cidade de Itapema, que é a preservação de vidas, né? Nós trabalhamos com o policiamento preventivo, o policiamento repressivo também, mas dentro dessa ótica, a Polícia Militar trabalha dentro da sua capacidade profissional, ela consegue desenvolver várias atividades que culminam como o reconhecimento dessa atividade na Câmara de Vereadores. Suplente do Legislativo de Itapema, o vereador Magnus encerrou mais um período de trabalho e faz aqui no Jornal da Câmara um balanço das suas atividades. O suplente Magnus Guimarães assumiu pela 2ª vez nessa legislatura a cadeira de vereador aqui na Câmara de Itapema. Com muita experiência política, ele já foi prefeito e vereador da cidade e também deputado estadual. Na sessão do dia 24 de novembro, ele se despede da função, mas antes faz um balanço da sua atuação na Câmara de Vereadores durante esse período que ele esteve como vereador. A partir da experiência que eu tenho como representante do Poder Legislativo, como deputado federal, 2 mandatos, prefeito e vereador, eu procuro sinalizar para o futuro. Ora, se nós chegamos até aqui, é porque alguém nos trouxe até aqui, com bagagem de conhecimento dos outros. Então, com a oportunidade que nós estamos tendo de legislar em favor do nosso município e do nosso povo, o nosso trabalho como legislador é traçar as expectativas de Itapema para aqui 10 anos, 20 anos. Então, a nossa indicação, os nossos requerimentos,
tem que ser pautado sobre isso. Se hoje nós temos dificuldade em uma malha viária, então por que não nós juntarmos todos os 11 municípios da Anfre, e que tem orçamento para isso, no sentido de uma estrada aérea a partir de Bombinhas? Por quê? Por que eu faço isso para os meus colegas de Traçar o Futuro? Porque nós somos uns privilegiados. Aqui é uma região de alta migração, é um polo turístico, o mundo todo está em Itapema, as pessoas escolhem Itapema. Então o nosso material legislativo, as nossas indicações, requerimentos, a nossa atuação parlamentar é traçar o futuro, insistir com os prefeitos da região, façam um trabalho, façam estudos, projetem a região para daqui 10, 20, 30, 50 anos. Em segunda votação, a Câmara de Vereadores de Itapema aprovou novas mudanças na lei do habite. Acompanhe na reportagem. 2 projetos de lei passaram pela segunda discussão e votação na Câmara de Vereadores de Itapema. Um deles, o projeto de lei complementar número 6 de 2020 e o outro, número 7 de 2020. Os dois têm como tema base a liberação do habite, um referente ao envidraçamento das sacadas e o outro das divisórias das salas comerciais. Esses assuntos foram tema de uma audiência pública que trouxe para a Câmara a necessidade dos construtores da cidade. A alteração do projeto de lei número 6 foi aprovada pela Câmara e diz que, no caso específico de apartamentos, o habite será concedido independente da existência ou não da instalação de sistemas de envidraçamento para o fechamento das sacadas. Já no projeto de lei número 7, também aprovado, diz que no caso específico das salas comerciais, o habite será concedido independente da existência ou não da instalação de divisórias internas. Os 2 projetos foram aprovados por unanimidade. E este foi mais um Jornal da Câmara. A gente volta na próxima semana com muito mais informação para você.